esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Faça sua voz ser ouvida neste lugar. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo o trono é rei, sobre todo o trono é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez: sobre todo o nome, sobre todo o nome é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só a igreja. Quão grande, só tu és grande, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro.
nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Tu és Senhor, não há outro igual a ti. Não, não há, não, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos salvos em tuas mãos. Declare: graças eu te dou, ó meu, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, e sobre o trono estás. Cordeiro de Deus morreu
Tu és adorado neste lugar. Declare, Ele é adorado aqui. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Declare digno. Declare que Ele é grande. Grande. Tu és grande. Jesus, Filho de Deus. Só Tu és santo. Adorado em minha vida, Tu és adorado em minha vida. Tu és adorado, Tu és adorado em minha vida. Eu perguntei ao Espírito de Deus e eu disse: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para o seu amado povo? Ele disse: eu vou lhe dar um tema. O tema dessa noite foi Deus quem deu. E o tema é o homem que anda com Deus. Amém? Nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, nós encontramos toda a genealogia de Adão.
E aqui no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Então, esse homem, ele andava numa comunhão tão grande com Deus, ele amava tanto a Deus, ele era amigo de Deus, que chegou um ponto na vida de Enoque, que ele consagrou tanto a vida dele a Deus, ele conhecia já tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Como se Deus dissesse assim: eu não consigo mais viver sem você, comigo. E levou Enoque para si. E a Bíblia diz, no versículo 23, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, ele não estava mais, pois Deus o tomou. E Matusalém viveu 180 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Já pensou? Quase uma pessoa viver 1000 anos? E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho, o labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O nome de Noé significa descanso. Um nome muito lindo. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Então aqui nós vemos a genealogia de Adão, de homens que viviam como não se vive hoje, a ponto de uma pessoa viver 969 anos e o outro viveu 777 anos. Mas Deus olhou para o homem e viu que o coração do homem era continuamente mau. Ele estava longe de Deus. E Deus disse: meu espírito não pode agir para sempre nestas pessoas. E reduziu a vida das pessoas a 120 anos. E depois ele disse que o que passasse de 70 anos era canseiro e enfado. Então a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade quando gerou 3 filhos. O nome de seus filhos era Sem, Cã e Jafé. Então Deus olhou para a terra e ele viu que a maldade do homem era muito grande e que toda a sua imaginação, que todos os seus pensamentos eram continuamente maus. E o Senhor disse: destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves dos céus. Mas no versículo 8 diz assim: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração extremamente pecaminosa, de uma geração onde todas as pessoas andavam por caminhos tortuosos, caminhos errados, caminho do pecado, Deus encontrou um homem, porque Deus sempre encontrará pessoas que vão amar a Deus. Deus sempre encontrará homens e mulheres que entregarão seus corações para Deus. E Deus encontrou apenas uma pessoa, só um homem. E a Bíblia diz que mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, se um homem só, no meio de uma geração toda pervertida, a Bíblia diz que esse homem era justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Diga: eu sou o que eu decido ser. E Noé decidiu ser um homem,
ele decidiu ser um homem que ia andar de acordo com a vontade de Deus, mesmo que ele não tivesse uma Bíblia nas suas mãos. Mas quando ele olhava para a criação, para as árvores, para os animais, para a forma como se gerava um filho no ventre materno, ele entendia que existia alguém que não era da terra, que criou todas as coisas. Ele creu em Deus. E ele andava com Deus, porque a lei dele estava dentro do seu próprio coração. O coração de Noé era um coração que se inclinava para Deus. Era um coração que decidiu amar a Deus. E porque ele decidiu amar a Deus, ele passou a ser um homem de Deus. Amém? E quando nós andamos muito com uma pessoa, ficamos parecidos com ela. E o Senhor diz assim, no versículo 11: a terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Por quê? Porque quando Adão pecou, a semente de Adão foi degenerada por causa do pecado. E o que aconteceu? Todas as pessoas que foram nascendo de uma semente doente, de uma semente degenerada. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que Ele veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele veio trazer a graça para nos regenerar com a sua semente e nós voltarmos a ser homens e mulheres de Deus. Amém? Essa era a situação da terra. E Deus, como tinha Noé como seu amigo, e Noé como andava com Deus, Deus compartilhou com Noé o que ele estava sentindo. E no versículo 13, e Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. E eu achei interessante Deus habitar no lugar alto, habitar no céu, ser um Deus que é todo-poderoso, que habita em luz inacessível, que assenta-se no seu alto e sublime trono e vem à terra conversar com um homem. E diz: Noé, eu vou abrir meu coração com você. Noé, eu vou compartilhar com você o que eu estou sentindo. Olha, Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Deus vem dizer a Noé o que é que ele vai fazer. Era como se eu pensasse assim: mas Deus veio dar satisfação a Noé. Não, ele veio compartilhar, porque o prazer de Deus é compartilhar com você o que está no coração dele. Amém? Deus é real, Deus é uma pessoa e Deus fala com você. Deus fala dentro do seu coração. Amém? Ele fala claramente. Vera, como é que eu sei que Deus falou comigo? Porque quando aquela voz entra no seu coração, você sente paz e alegria. Você vê que é alguém que está falando, que não é uma pessoa daqui da terra, é uma pessoa do céu que está falando comigo que habito na terra. E ele chega para Noé e diz: Noé, eu vou lhe comunicar o que é que eu vou fazer. Agora, Noé, eu vou dizer a você o que é que eu vou fazer com você. No versículo 14, ele diz aqui: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Interessante que essa arca de madeira de gofer, que era uma madeira boa, era uma madeira... Claro que Deus vai mandar fazer tudo correto, que essa arca ela ia suportar passar 1 ano e 2 meses sobre as águas. E ele chega para Noé e diz para Noé com todos os detalhes como é que ele vai fazer a arca. Noé, é o seguinte: você vai fazer a arca, agora como fazer a arca sou eu que digo como é que você faz. E foi assim que Deus fez também com Moisés. Moisés,
Eu quero que você me faça um tabernáculo. Agora, quem vai dizer todas as medidas sou eu. Como é que faz? Amém? E Noé, como andava com Deus, ele tinha ouvidos espirituais abertos. Amém? Por isso ele pôde ouvir tudo que Deus disse para ele. Por isso Noé compreendeu tudo como era para fazer a arca, porque quem estava dizendo era Deus a ele, mas como ele era um homem que andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Assim como Moisés era um homem que falava face a face com Deus, por isso que ele fez o tabernáculo, e dentro do tabernáculo havia uma arca da aliança, e tudo foi feito conforme a medida que Deus deu a Moisés, porque Moisés era um homem que tinha os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Amém? E é interessante que Deus diz para Noé, faça uma arca de madeira. Diga, arca de madeira. Essa arca de madeira era uma arca da aliança. Amém? E ele diz a Noé, ele diz o comprimento dela, a largura, a altura. E diz, coloque uma janela, e diz a posição da janela, diz a posição da porta da arca. E você, quando lê do 15 ao 22, do capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que ele dá todos os detalhes. Ele dá a planta. Como arquiteto, ele dá a planta, ele dá todo o projeto da arca a Noé. Ele se tornou o arquiteto de Noé. Amém? Como ele foi o arquiteto do tabernáculo. Porque é o arquiteto que coloca todas as medidas no projeto. Amém? E, além de medidas, é o arquiteto que dá o modelo. E ele estava dando o modelo com as medidas. Amém? Com certeza essa arca ficou extraordinária, porque ele é um arquiteto maravilhoso. Amém? E Deus quer que eu e você entenda que Ele quer dar uma planta para a nossa vida com medidas. E vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. E essa arca não era só para Noé. Era para Noé, seus 3 filhos, suas noras, para toda a família de Noé. Porque quando Deus tem intimidade com uma pessoa da família, tem uma aliança com aquela pessoa, e tudo que pertence àquela pessoa, pertence ao Senhor. Como diz o paraibano, mais dia menos dias ele faz a obra. Amém? E a Bíblia diz, no versículo 22, assim fez Noé, tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. E nós vamos aprender a fazer tudo como Deus nos ordena, e vai dar tudo certo. Amém, queridos? No capítulo 7, no versículo 1, e o Senhor disse a Noé, olha que coisa linda. Ele diz, Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. O que é uma pessoa justa? A Bíblia diz que a palavra de Deus, que toda a Escritura, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Porque nós, seres humanos, somos educados pela justiça dos homens. Aprendemos em nossa família, aprendemos nas escolas, pela justiça do homem, ou seja, o que os seres humanos acham que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia nos ensina na justiça do céu o que é certo e o que é errado. E quando nós aprendemos o que é certo e o que é errado, nós não erramos. E a nossa vida passa a ser um céu na terra. E a nossa vida começa a ser uma vida organizada pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Por isso que é muito importante você ser cheio da palavra, porque quando você é cheio da palavra, você é cheio de Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém? Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração.
E no versículo 5 diz: Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. Agora, queridos, olhe que coisa tremenda. No capítulo 8, vamos andar na palavra. No capítulo 8 de Gênesis, Deus mandou Noé fazer essa arca porque ele disse que ia trazer um grande dilúvio sobre a terra. Então, a terra ficou coberta, todos os montes, todas as montanhas foram cobertas pelas águas do dilúvio, porque abriram as fontes de cima e as fontes embaixo. Amém? E toda a humanidade do tempo de Noé morreu. Só ficou Noé, os 3 filhos e suas esposas. E pronto. Sobre as águas dentro dessa arca. Na dependência 100% de Deus. Deus foi quem mandou ele entrar, mas ele não sabia quando era que ele ia sair, ele não sabia quando essas águas iam baixar. Eu acho que para quem olha para um mar, onde toda a terra está coberta por água, se a pessoa não tiver mesmo uma confiança, uma convicção em Deus, ela diz: eu não saio mais nunca daqui. A arca não era motor, e aquele homem sozinho, alguma coisa que acontecesse, não tinha quem pedir socorro, tinha mais, estava fechada por dentro e por fora. Mas havia um homem dentro dessa arca que andava com Deus. E quando um homem anda com Deus, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que o amigo de aliança dele, na hora certa, vai organizar a vida dele e da sua família. Para a glória, louvor e adoração ao seu nome. Amém? E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, 5 meses. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. No 5º mês, as águas começaram a baixar. E também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. Quem estava na arca era Noé, mas quem administrava a chuva era o Todo-Poderoso. O natural Noé podia fazer, mas o sobrenatural só Deus pode fazer. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararate. Veja que interessante que ele diz o mês e o dia do mês. Porque há um dia marcado por Deus para todas as coisas. Amém? Há um dia marcado por Deus para todas as coisas. Talvez você diga: eu não sei quando é que Deus vai fazer esse milagre que eu estou esperando. E Deus diz: eu tenho um dia marcado na minha agenda para você. Amém, queridos? Tudo está debaixo do controle absoluto e total do Deus Todo-Poderoso. E agindo Deus, ninguém impedirá. Versículo 6. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. E ele, Noé, enviou um corvo que saindo ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra, mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a mão, a tomou e a puxou para si, para dentro da arca. A Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré, quando foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando ele se levantou das águas do batismo, que ele foi saindo, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra.
Amém? E Deus tinha dito para João: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo em forma de pomba, este é o meu filho. E pomba é símbolo do Espírito Santo. E Noé soltou um corvo. Corvo, no nosso conhecimento, é urubu. É uma ave de rapina. E Noé soltou o urubu e ele não voltou mais. Mas quando ele soltou a pomba, ela voltou. E ele tomou essa pomba e colocou dentro da arca. Amém? E eu e você hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que somos a arca do Deus vivo. Amém? A Bíblia diz aos Coríntios 3:16, que nós somos santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, onde ele habita. Amém? Então, e ele ficou mais outros 7 dias e novamente enviou a pomba para fora da arca. Noé era um homem que andava com Deus e ele sabia como tomar cada passo. Cada passo ele recebia aquela direção dentro do seu próprio coração. E ele espera mais 7 dias. Vocês sabem que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é esperar. Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar na fila do banco. Ninguém gosta de esperar em qualquer tipo de fila. Não é assim? Mas Noé sabia que precisava esperar. E entre o dia do início ao fim, havia um processo de passos que ele sabia que tinha que passar. E Noé, depois de 7 dias, ele soltou a pomba pela janela de novo. Mas sabe o que aconteceu? No versículo 10 diz, no versículo 11: e a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube, noutra versão diz, Noé entendeu que as águas haviam diminuído de sobre a terra. Olha que coisa tremenda. O horário que a pomba veio, ela veio à tarde, ou seja, no finalzinho da tarde. E era nesse final de tarde que Deus vinha falar com Adão antes do pecado, todos os dias. Todos os dias. O pai vinha conversar com o filho. E todos os dias o pai quer conversar comigo e com você. E aqui ele manda essa pomba justamente na hora que ele quer falar. Ele através da pomba, ele está trazendo uma mensagem para Noé, que andava com Deus, que compreendia as mensagens do seu amigo com quem ele andava. Você já notou pessoas da sua intimidade que, às vezes, ela não fala, faz um gesto e você entende? Não é assim? Tem pessoas que quando o esposo bate na porta, ela diz, é fulano. Passa vários carros da mesma marca, mas quando vai chegando do marido dela, ela conhece. Sim ou não? Não é assim? Pois era como Noé. Ele tinha um relacionamento com Deus e ele entendia, Deus estava me mandando uma mensagem. E a pomba traz no bico uma folha nova de oliveira. Oliveira é uma árvore que produz um fruto chamado azeitona. E é com essa azeitona que se faz o azeite de oliva. E é com o azeite de oliva que se ungia os reis, os profetas, os sacerdotes. É símbolo da unção do Espírito. O que era que Deus estava mandando dizer? Noé, tenha calma, eu estou chegando. E eu estou mandando essa folhinha nova de oliveira para lhe dizer que hoje é dia de ano novo para você. Essa nova, eu estou mandando para você uma simbologia de que eu vou mandar uma nova unção para você iniciar a sua vida com a sua família para a glória do Deus vivo. Amém? Olha, Noé, entenda o que é essa folha de oliveira. E a Bíblia diz que ele entendeu, porque é o Espírito Santo quem nos dá entendimento de todas as coisas. E ele ficou mais outros 7 dias e enviou a pomba que não mais retornou a ele. E ele entendeu a mensagem. Ela encontrou terra. E aconteceu no 601º ano,
601, viu? Porque quando Noé foi colocado na arca foi no ano 600. Aqui é no ano 601, é um ano depois. No primeiro mês, olha, e aconteceu no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, ou seja, dia de ano novo, que as águas foram secas de sobre a terra, e Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. Você já pensou que maravilha? Depois de um ano, levanta a tampa da arca e olha, está a terra sequinha. E ele fica maravilhado com o que Deus fez. Mas, quando Noé olhou que a terra estava seca, o que era que eu e você faria se estivesse nessa arca, vendo que a terra estava seca? O que era que você faria? O que era que nós faríamos? Mas a gente pulava mesmo, fora. Sim ou não? Você pode imaginar o que é uma viagem, um ano, só vendo água, e aquela arca fechada com todo tipo de animal ali dentro? Mas Noé era um homem que andava com Deus. E ele diz aqui, olha, que a terra estava seca. E no segundo mês, ele não saiu da arca, já vai no segundo mês. E no segundo mês, no 27º dia do mês, no dia 27/2 do ano de 601, a terra estava seca. Versículo 15. E Deus falou a Noé, dizendo: vai adiante da arca. Na sua versão diz: sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Moisés disse, só digo Moisés. Noé disse: o Deus que me mandou entrar é o Deus que vai me mandar sair. Eu fico aqui a minha vida inteira. Se ele não falar, eu não arredo o pé. Mas é muita paciência. Mas quem conhece a Deus anda estrategicamente na estratégia de Deus. Amém? E quando ele sai, ele faz algo extraordinário. No versículo 20 do capítulo 8 diz: e Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Quando ele saiu, ele podia pensar: eu vou fazer uma caminhada, afinal de contas foi muito tempo, estou com minhas pernas um pouco entrevadas, como diz o paraibano, e eu vou dar uma caminhada boa, certo? E vou fazer uma festa. Não, eu vou fazer um altar ao Senhor, porque Noé era um homem que andava com Deus. E Deus ocupava o primeiro lugar no coração de Noé. Primeiro lugar. Por isso não era feliz, porque só um homem feliz aguenta esse tempo todinho dentro dessa arca. Só uma pessoa feliz, só uma pessoa bem resolvida com Deus e consigo mesmo. Porque quando você é bem resolvido com Deus, quando você anda em comunhão com Deus, Ele resolve você totalmente por dentro e você se torna uma pessoa extraordinariamente bem resolvida. Amém? Então, queridos, eu quero lhe dizer que Deus quer falar conosco nesta noite sobre essa arca. Amém? No livro de Samuel, 2 Samuel, nós vamos ver a história aqui de outra arca. Nessa história aqui do livro de Samuel, nós vamos ver a história agora do rei Davi. O rei Davi também era um homem que Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Era um homem que temia ao Senhor, que amava o Senhor e que andava com Deus. Amém, queridos? Houve dois reis, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul amava o trono,
Por isso ele tinha tanto ódio de Davi, porque ele sabia que Deus havia ungido Davi como rei. Ele sabia. Então, ele amava o trono, mas Davi amava a Deus. E a coisa mais importante para Davi era a presença de Deus. E a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Amém? A presença de Deus estava na Arca da Aliança. Assim como a presença de Deus estava naquela arca de madeira na vida de Noé. A presença de Deus estava naquela arca. Amém? Eu acho que Noé, houve muita festa ali com Deus, viu? Conversaram muito ali, ele louvou muito ao Senhor. E aqui nós vamos ver essa história. Versículo 2, Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele de Baalim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor, com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, que a mesma madeira foi feita a arca de Noé. Também com harpas e com saltérios e com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. Então, queridos, Uzá e Aiô eram dois homens que não andavam com Deus. E quando não anda com Deus, não conhece a Deus. E eles vão levando a arca num carro novo, certo? Porque Davi fez tudo muito lindo, botou naquele carro novo, só que a arca não era para ser conduzida num carro novo. A arca foi feita para ser conduzida pelos levitas no ombro deles. Deus deu autoridade aos levitas para levar a arca da aliança. E quando o menino pegou na arca, para a arca não cair. E muitas vezes nós queremos dar a nossa solução às coisas. E aqui houve um grande prejuízo. Porque se ele ia levando essa arca, não era para tocar, porque não podia tocar na arca. Mas eles não tinham intimidade com Deus para saber que não podia tocar na harpa. Eles fizeram uma ação aparentemente correta, corretíssima, mas não era a vontade de Deus. Eu vou fazer uma coisa que eu acho certa, mas não é o que Deus quer que seja feito. A ordem de Deus é outra. Porque nós temos que aprender, como Noé, a ouvir a voz de Deus e deixar Ele levar as coisas e conduzir as coisas e nos guiar em toda a verdade. Amém? Há coisas que nós fazemos que parece que está certo, mas não está. Porque as coisas só são certas quando Deus diz, faz assim. Amém? E o que aconteceu? Davi ficou aborrecido porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome do lugar Perez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse, como a arca do Senhor virá até mim? Porque o sonho de Davi era que esta arca tivesse com ele, porque era onde estava a presença de Deus, era de onde Deus falava. E Davi queria essa arca mais do que o reinado dele. Davi queria essa arca mais do que qualquer outra coisa na vida dele. Era muito importante para Davi essa arca. O que aconteceu? Davi pegou a arca, assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. Ele não a levou para a casa dele. No entanto, Davi carregou e ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E enquanto essa arca estava na casa de Obed-edom, porque naquela arca estava a presença de Deus, essa casa de Obed-edom foi extremamente abençoada. E contaram a Davi, olha Davi, a arca
tem trazido uma bênção extraordinária na casa de Obed-edom. Certo? E contaram ao rei Davi, dizendo, versículo 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Só que agora Davi vai levar de forma correta. E assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com um éfode de linho, que é uma estola sacerdotal. E assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com o som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, que era a esposa de Davi, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Enfim, Davi fez uma festa extraordinária, uma festa de alegria, porque a presença do Senhor está entre nós. E nós agora vamos ser abençoados. Amém? Assim como a presença do Senhor está na sua casa, para abençoar a sua casa. Amém, queridos? Versículo 20. Então Davi retornou para abençoar a sua casa. Quando ele terminou a festa todinha, Davi disse, agora eu vou abençoar a minha casa. E Mical, que era a esposa de Davi, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse, quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros, vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical, foi diante do Senhor que me escolheu, diante do teu pai, diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero dançar diante do Senhor, e ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista, e das criadas das quais tu falaste, pois elas serei tido em honra. Por isso, Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Davi, o homem que andava com Deus, está celebrando ao Senhor sem nenhuma religiosidade, uma dança profética, uma dança diferente, amém? Davi estava dançando no meio da rua, com vários instrumentos maravilhosamente sendo tocados, mas a esposa dele não gostou. E reprovou e repreendeu o rei de Israel. Só que o problema é porque ela repreendeu o que ele estava fazendo para Deus. Porque ela não andava com Deus. Quem andava com Deus era Davi. E o que aconteceu? Ela ficou estéril, nunca teve um filho. Ela morreu e não teve um filho. E quando nós não entendemos o mover profético, e quando nós não nos movemos profeticamente, não entendemos o mover. Quando outros se movem. E quando nós não entendemos, nós censuramos aqueles que estão dançando, aqueles que estão salmodiando, aqueles que estão no momento, na unção do Espírito, com liberdade na presença do Deus vivo. Essas pessoas ficam estéreis, elas não produzem. Elas morrem naquilo que elas não eram para viver assim. Ela era para usufruir junto com o seu esposo de um momento extraordinário. E o Senhor diz, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Porque Deus ama Davi. Deus amava essa forma íntima que ele tinha com Deus.
Porque Davi era um homem que ele não andava dentro dos padrões da religiosidade do seu tempo. Ele andava de acordo com como era o seu coração com Deus. Ele fugia dos padrões atuais da sua época. Amém? E ainda hoje, nós também, quando entramos no mover profético, o que é um mover profético? O mover profético é o Espírito Santo realizando o que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer e através de quem Ele quer. E o mover profético, ele não tem matemática, ele não tem física. Ele não tem 2 mais 2. Ele simplesmente se move. Como um médico vai entender que uma pessoa cospe no chão, mistura saliva com terra, passa nos olhos do cego e o cego é curado, como não existe na face da terra nem um oftalmologista que cure cegueira? Não entende. Como um médico vai entender uma pessoa estar morta e uma pessoa dizer levante-se e ande? Não dá para entender. Como é que alguém entende um homem que está morto, enterrado há 4 dias, e o Senhor diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. E depois ele foi se banquetear na casa de Lázaro. Temos que ter intimidade com o Espírito Santo para compreender os seus moveres, para compreender os seus tempos, para compreender como ele faz as coisas e como quer as coisas. Noé era um homem assim, também. Ele disse, o Deus que me... Ele não diz isso, mas ele entrou quando Deus disse, entra na arca, tu e a tua casa. E ele esperou o tempo necessário, Deus dizer, sai da arca, tu e a tua família. Amém? E é isso que Deus quer fazer em nossos dias, porque nós vamos... Gente, olhe, vai vir um avivamento tão grande que você não vai ter tempo nem de raciocinar. Como é que Deus está fazendo tanta coisa? Amém? Por isso que esse período em que nós estamos em casa, nós não estamos em casa porque estamos fugindo de doença. Nós estamos em casa para Deus falar conosco, para ter intimidade conosco. E o prazer de Deus é fechar a porta por dentro e por fora. E dizer, ande sobre as águas. A água é a palavra de Deus. Ande sobre as águas. Que vai chegar o dia que eu vou lhe tirar dessa arca e você vai andar na terra e você vai frutificar e vai multiplicar e ser cheio de vida e de alegria para a glória de Jesus Cristo. Amém? Sabe por que você veio hoje à igreja pela primeira vez? Porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. E vai fazer você o homem e a mulher mais feliz da terra. Para a glória do seu nome. E Ele vai lhe ensinar a andar nessa terra sobre a sua palavra. Sobre as águas. E você vai ser cheio do Espírito Santo e da alegria do Senhor. Cheio de força, de autoridade. Amém? Vai ser tremendo. A palavra é, tenha paciência. É de degrau em degrau. É de glória em glória. É de milagre em milagre. Amém? Mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, queridos? E eu quero lhe dizer nessa noite, que Deus vai fazer algo extraordinário conosco. Estamos terminando. Em Isaías, no capítulo 43, Deus diz para mim e para você, olhe, hoje é um novo dia na sua vida. E Ele diz para você, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Versículo 19 do capítulo 43. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá, vós não a conhecereis. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto.
Se você diz minha vida é um deserto, pois ele vai abrir rios nesse deserto. E aquele caminho que é difícil de passar, é o que chama estreito. Eu estou passando por uma coisa difícil. O Senhor diz, eu vou trazer um rio nesse caminho. Amém? Mas o Senhor fala para o seu povo e diz assim, tu não tens trazido a mim o gado miúdo de tuas ofertas queimadas. Ele está falando para o povo de Israel. Nem tens tu me honrado com teus sacrifícios. Eu não te fiz servir como oferta, nem te cansei com incenso. Tu não tens comprado para mim cálamo aromático com dinheiro, nem me tens satisfeito com a gordura de teus sacrifícios. Porém, tu me tens feito carregar os teus pecados, tu me tens entediado com tuas iniquidades. Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Aí ele diz com tanta humildade, ele diz, coloca-me na tua memória, deixa que debatemos em juízo juntamente, declara para que tu possas ser justificado. Eu vou dizer em poucas palavras o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, tu não tens me oferecido, quando ele diz, tu não tens me oferecido sacrifício, ele está dizendo assim, tu não tens me oferecido o teu coração. Tu não tens me oferecido a tua vontade, para fazer a minha vontade. Dê não a sua vontade, dê sim a minha vontade. Isso é um sacrifício. Mas Deus disse, eu me agrado tanto quando você faz isso por amor a mim. Olha, por amor a você eu vou fazer isso. Quantos de nós pais dizemos, por amor a esse filho eu vou fazer isso? Olha, eu vou me sacrificar, eu não tenho dinheiro não, eu vou juntar esse dinheiro e vou comprar para você o que você está precisando. Aí Deus fica feliz quando você diz, eu vou dar meu coração para você. Aí Ele fica super feliz. Super feliz. Ele diz, eu queria que você fizesse isso para mim. Me coloque na sua memória. Fique se lembrando de mim. Amém, queridos. E é isso que Deus está querendo de mim e de você. Para que nós sejamos felizes. Vamos ficar em pé. Que nós vamos ler Apocalipse 21. Todos em pé. Eu queria que colocasse na tela Apocalipse 21, do 1 ao 8. Porque eu quero que toda a igreja leia juntamente comigo, amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, só até o 7, e ele será o meu filho. Amém? Aleluia. Deus está dizendo, se você tem sede, vem a mim, e eu lhe darei água viva. Amém? Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida.
E Deus está chamando a mim e a você hoje para nos saciarmos desta água, desta fonte da vida. Amém? Nessa água tem o que eu e você precisa. Que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê Shalom, feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém.